Olá, queridos ouvintes e espectadores. Estamos de volta com mais um episódio Rafael Steffens Podcast. E o nosso episódio de hoje está repleto de craques que jogam dentro e fora do campo, no mundo do esporte e também dos negócios. Na minha lateral direita, participando de mais esse episódio, o William Bronzatti. E aí, pessoal? Onde bateremos uma bola, Sim. ou um papo, Sim. com ele. Mário Espanhol, CEO do Grupo Carmen Steffens, e o nosso eterno craque Edmilson, ex-jogador da Seleção Brasileira. Mário, Edmilson, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, breve, porque se eu falar um pouquinho da trajetória de vocês aqui, falar um pouco a mais, a gente vai ter um programa só para isso, né? Então, vamos lá. José Edmilson Gomes de Moraes, Taquaritinga, 10 de julho de 1976, mais conhecido como Edmilson. Edmilson. Bom, durante sua carreira, conquistou apenas, gente, os 2 maiores campeonatos do planeta. A Copa do Mundo em 2002, quem vai esquecer, né, contra a Alemanha. O Mário, talvez mais ainda, né, mas tudo bem, contra a Alemanha. E a UEFA, né, a Champions League 2006, jogando pelo Barcelona. E se aposentou da carreira de atleta em 2012. É isso aí. Correto? Correto. E do outro lado, gaúcho, né? Alemão, então vocês entenderam aí, né? Tirando onda, né? Alemão. Eu tenho que aproveitar, gente. São poucos momentos que eu posso fazer isso. Alemão começou do zero, né? Como empresa que é referência em moda no Brasil e presente em vários países, sendo que o grupo e a principal marca do grupo leva o nome da sua mãe, Carmen Steffens. Sim. Gente, primeiramente, muito bem-vindo. E eu quero começar aqui, já começar com uma pergunta. Da onde vem a amizade de vocês? Como que começou isso? Posso responder? Pode, mano, vai lá. A gente se conheceu, na realidade, pelo projeto social dele, que ele tem em Taquaritinga, né? E aí... eu acho que foi você ou alguém que trabalha... É o Danilo, um amigo meu lá de Franca. Chegou lá em Franca, conversou comigo, eu falei que legal, vamos fazer. E aí nós fizemos uma parceria e a gente começou a participar do projeto social dele lá. Inclusive agora, depois eu vou falar com o nosso amigo lá para a gente continuar isso, porque na questão dos impostos andaram dificultando essa coisa, né? O último governo criou um monte de impasses e agora nós vamos partir para um outro negócio, de continuar, porque a gente faz isso com Amigos do Bem, faz com Pastoral do Menor, a PAI. E, obviamente, o projeto dele é muito legal. Tem 415 crianças, se não me engano. A gente tem 4 polos, né? No total, 800 crianças. Então, eu sabia de Taquaritinga, Taquaritinga, né? é 400, Então, isso a gente sempre tá junto. Ele tem um coração maior que o futebol que ele jogava, né? Que era muito já. Muito, jogava muito. Então, e tu sabe que eu gosto disso, né? Sim, eu acho que... Eu sempre brinco o seguinte, Edmilson. O benefício que eu faço para a área social é o royalty que eu pago para minha mãe, entendeu? Então ela lá de cima tá me vigiando, ó, tu tem que fazer e a gente faz, né? Então, é isso aí. Ô Edmilson, e falando um pouquinho que o Mário entrou aí no projeto, até vi acho que foi num podcast também, você falando um pouquinho que hoje é importante dar um apoio, manter os projetos, que é muito mais fácil. É muito difícil manter. Iniciar um projeto é muito fácil, difícil é manter, né? E aí eu queria aproveitar para você dar um pouquinho, passar esse recado para quem tem essa vontade igual o Mário, né? Para ajudar, para fazer parte, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, de realmente apoiar os projetos. Tem tantos projetos fantásticos como o seu e às vezes precisa muito de apoio para subsidiar, para ajudar nesse caminho. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Rafa. Marião, faz tempo que eu não vejo. A pandemia aí passou, graças a Deus, né? Então, a Fundação Edmilson, ela nasce lá num desejo de infância, de poder retornar à minha comunidade e ajudar as crianças que ficaram por lá, né? Não propriamente no nível de futebol, de ser um jogador de futebol, mas dar cidadania, né, para a criança, para que ela busque o objetivo dela. E nas entrevistas que eu sempre falo do terceiro setor, a gente sempre motiva as pessoas a apoiarem projetos. Legal. Né? Quantos atletas, amigos que falam assim, pô, eu quero ter uma fundação igual a sua. Eu falei, cara, não abra. Tente ajudar uma, senão ela vai fechar. Então é melhor que você ajude alguma que não feche do que você abrir mais uma que vai fechar daqui a pouco. Sim. Porque é uma dificuldade enorme a gente encontrar parceiros como o Mário, como pessoas que a gente tem ao nosso redor, que tem essa visão da empresas olhar para o terceiro setor. Né? Então, acho que
nas minhas explicações, eu sempre coloco, né? Sempre ajude alguém, seja qual for a causa, seja criança, seja uma doença rara, seja idoso, seja causa animal, que seja onde for. Né? O brasileiro também tem essa essência, né, Mário? Sim. De olhar para o outro. É muito né? caridoso, E né? quando precisa Tem de uma essa... campanha, se une, Sim. vai e consegue. Então, a gente, como pessoa influente no meio do futebol e um projeto há 15 anos, a gente tenta fomentar isso aí e motivar as pessoas. Que legal, que legal. E assim, uma questão assim que eu vejo, que se não for a maioria, uma boa parte, quando vê alguém num posicionamento igual você, o Mário, né, que conquistou muita coisa, construiu muita coisa, olha ali e fala, puxa, deve ter sido muito fácil para eles, né? As pessoas nunca visualizam a trajetória, não sabem como foi difícil construir aquilo. Mário, como que foi? Fala um pouquinho aí, como que foi? Quais são as maiores dificuldades que você teve nessa vida empreendedora? A primeira maior dificuldade foi entender meu pai. Porque meu irmão formou na escola de curtimento no Sul, foi um dos 5 melhores alunos, foi trabalhar na Argentina, salário na Lua, carro com motorista, todo o esquema, né? E quando ele, depois de um ano, voltou demitido, porque eles eram muito novos, né? E não dava conta de cuidar de um curtume de 5 mil por dia. O cara com 19 anos não tinha perfil para isso. E aí meu irmão ficou um ano sem trabalhar, porque ele disse, não, eu ganhava tanto lá, aqui eu vou ganhar 10% disso, não sei o quê. Um dia meu pai chegou e disse, ó, tu vai dormir aqui em casa e comer aqui em casa, mas dinheiro para sair com a namorada, carro não tem mais. No dia seguinte ele arrumou um emprego. E aí meu pai olhou para mim, Edmilson, disse, tu vai ser diferente. Eu falei, pô, mas o meu irmão faz lambança e eu que pago. O que eu tenho a ver com isso? Ele arrumou um emprego para mim numa empresa de... Já estava conspirando contra mim, né? De bolsas e malas. Um primo dele era contador lá e ele disse, olha, eu preciso de um emprego para ele. Ele conseguiu para mim. E eu dei sorte porque eu sentei na sala do presidente, que era o cara que... Era uma empresa totalmente centralizada, onde o cara atendia os 15 maiores fornecedores, ele atendia os bancos, ele fazia reunião com os gerentes, ele fazia reunião com o gerente comercial, enfim. Tudo passava por ele, mais ou menos igual, né? E aí Mas é mano igual, alguma semelhança. Uma boa dica, né? Aquilo foi a minha grande escola, Edmilson, porque eu fiquei 5 anos lá. E eu terminava meu trabalho em meio período. Aí eu tinha um pacto com ele. Eu falei, eu ficava... Hoje tu tem que pagar hora extra pro cara fazer um curso. Naquela época, eu implorava para poder ser treinado em outro setor. Eles iam me pegar sábado de manhã, 5 horas da manhã em casa, para eu ir lá na empresa. Fazer embarque de exportação, um monte de coisa. E aí eu falei, não, nós vamos fazer um pacto. Eu termino o meu trabalho de tarde e o senhor deixa eu fazer estágio na empresa durante o período da manhã. Aí eu fiz na contabilidade, no RH, no comercial, em todas as áreas da empresa. 5 anos depois, eu estava pronto, meu irmão me convidou e aí eu fui ser sócio do meu irmão. Eu tinha 6 anos a menos que ele, mas quem mandava na empresa era eu, porque eu sabia administrar. E ele era um excelente vendedor. Então, a gente juntou, vamos dizer, a capacidade de venda dele com a minha capacidade de gestão. E assim foi. Legal. Entendeu? E no teu caso, me fala um pouquinho da tua carreira. Só mais uma coisa. Só que eu andava 6 quilômetros a pé de manhã para não pagar ônibus. Senão eu não tinha dinheiro para ir na balada. Podia aproveitar o final de Meu pai era semana. escrivão. Meu pai tinha grana. Não era rico, mas era bem de vida. Mas ele queria... E outra coisa, eu fiquei 1 ano e 8 meses sem falar com meu pai por causa disso. Depois eu pedi 150 vezes desculpa para ele. Né? E falei que ele fez eu. Então, só para quem é pai, quem é mãe, entender o seguinte, existem momentos na vida que você tem que saber falar não. Sim. Você tem que exigir, né? porque não existe maturidade. Tudo é fácil, não dá valor em nada. É verdade. E só dá valor quem conquista. Então, para mim, a grande escola, eu fiz economia. Tudo bem, ótimo, economia. Mas na minha vida profissional, o que influiu foi o meu primeiro emprego, a minha primeira empresa e tudo que eu fui aprendendo depois. Quem acha que vai ter um diploma na mão e vai sair de lá diretor, presidente de uma empresa, está sonhando. E no teu caso não deve ser diferente. Quanto tempo tu lutou para chegar onde tu chegou? É bem parecido, né? As resiliência, persistência, foco, determinação. Atleta precisa muito ter esse... treinar principalmente, todo dia, né? Porque não é só
não é só a estrutura, mas é também o corpo, né? Cuidar, alimentação. A vida pessoal é muito importante, né? Com a vida profissional. Né? Exemplo, um menino de formação hoje, ele tem que saber que ele tem que nivelar os índices deles de fundamento, seja ele técnico, seja ele físico, seja ele socioemocional. Né? O que ele consome socialmente hoje para que não interfira no lado cognitivo de entender as jogadas, tomar decisão, que o jogo ficou mais rápido, mais difícil, mais físico, campo mais reduzido, né? Conforme a geração vai passando, o campo fica mais reduzido. E técnica, né? E técnica, né? O Tele falava muito disso, né? Acho que assim, o futebol, essa garotada nova aí é meio que uma faculdade. O cara tem que estar pronto pro que vem, né? É faculdade. Eu sempre falo para os meninos que a gente está sempre gerenciando assim, a gente fala assim, ó, aqui, se chega no sub-14, sub-15, é o primeiro ano de faculdade sua. E você tem 5 anos para se formar. E quando você se forma, você tem que ver qual profissão você vai jogar. E qual divisão que você vai jogar. Se você se formou bem, você vai jogar num time grande. Né? Se formou mal, você vai jogar em time pequeno. E a minha história também, William, é bem parecida com a do Mário. Eu cheguei aí no São Paulo com 18 anos, né, depois de ter 3 anos no 15 de Jaú, eu fiquei 5 anos e meio no São Paulo. E era aquilo. Eu chegava antes, né? Treinava. Você já chegou pegando o Tele Santana, né? Que era firme, tipo assim, né? E outra coisa, vai jogar de lateral, eu ia. Vai jogar de zagueiro, eu ia. Tá? Então eu não estava vendo o meu lado individual, estava vendo o meu lado coletivo para colher frutos depois. Com certeza. Né? E hoje é molecada, né? A gente fala muito assim que também não gosto de fazer muita comparação de gerações, mas foi muito em cima de falar assim, não, você tem que aprender sozinho. E você tem que tomar as decisões sozinha. Porque isso aqui vai te moldar para que quando você esteja em um outro patamar, você valorize de onde você chegou. Eu ouvi você comparando uma vez, o Tele não era só técnico, ele era um educador, né? E realmente a gente via isso, porque o Tele, sei lá, eu não conheço, nunca passou um técnico que eu possa me comparar a ele, né? Eu sou São Paulino, então meu pai fanático, e o Tele Santana é uma referência, né? E eu acredito que você teve essa oportunidade de... Foi um canal fundamental para minha evolução como profissional. Que né? legal. Então, Alguém ali te orientando. Principalmente dicas assim básicas. Tem uma fala sua que eu assisti em uma entrevista que você deu, que você não era um cara que tinha talento, mas você era um cara que tinha muita força de vontade e muito esforço. Né? Você acredita que isso fez muita diferença para o profissional que você se tornou? Né? No sentido, porque eu acho que hoje tem muitas pessoas que têm talento, mas não sabem aproveitar isso. Mas, em contrapartida, quem tem muita força de vontade e treina repetidamente aquilo, consegue chegar em uma carreira promissora, assim como você fez, né? Eu falo do meu esporte, né, que é o futebol. Hoje eu vou chutar um número alto. 90% dos meninos que chegam são por entender as renúncias que ele tem que ter na vida dele. E entender que ele tem que se dedicar durante aí 20 anos da sua vida para poder tornar um atleta de alto rendimento. Né? Porque existe a cobrança, alimentação, existe tudo aquilo que existe dentro de uma empresa, como o Mário sabe muito bem, para que a gente chegue no auge. Então, na minha vida foi assim. Eu, 14, 15 anos, cheguei no 15, não era um menino tecnicamente muito bom, mas eu sabia que eu tinha que ter os fundamentos dentro da universidade. Treinar paredão, treinar domínio, controle. Né? E aí, quando eu chego num time de verdade, que era o São Paulo, e veio a possibilidade que eu podia ganhar o mundo, né? Eu falei, não, agora eu preciso ter a minha vida pessoal paralela, ela tem que andar junto com a minha vida profissional. Sim. E o São Paulo da época era uma vitrine. Era uma vitrine, né? Então, para mim foi muito bom isso aí. Ele tinha conquistado, né, a Copa do Mundo, né? Foi bem no momento ali, não foi? Foi, eu chego em maio de 94, né? Sim, pegou bem essa época, inclusive, né? o São Paulo faz a final da Libertadores contra o Vélez em julho, logo depois da Copa do Mundo. Né? E o São Paulo não para de treinar no mês de maio, que era a preparação maio-junho. Aí o São Paulo vai fazer um amistoso lá em Jaú. Para manter a preparação para a final da Libertadores contra o Vélez, que o São Paulo perdeu nos pênaltis. Né? E aí eu, naquele mesmo jogo, joguei bem e tal. Legal. Meu finado pai,
não conseguia nem assinar o documento, teve que colocar o dedão lá, tanto nervoso que ele estava. E no mesmo dia eu voltei. No mesmo dia eu voltei, o São Paulo me levou. Fantástico. Tu treinou com eles e eles te perceberam? Nós jogamos um amistoso lá em Jaú. Que coisa. Que né? legal. Empatamos 0x0, tava todo o Juninho Paulista, só não tava, na época, não tava o Zete, o Ronaldão e o Miller, que tava na seleção brasileira. Que bacana. Naquela época não legal. tinha muito essa questão de assessor que te Esse jogo vendia fez e tudo toda a mais, né? diferença. Fez a diferença, não tinha empresário, Sim, não tinha né? empresário. Diferente. Não tinha empresário, não tinha assessor, não tinha assessor de imprensa. Hoje é geração, eu não gosto de fazer comparação. Claro. O mundo vai evoluindo, a gente Vai tem que se evoluindo. adaptar, mas tipo assim, tem pontos fundamentais dentro da vida que a gente tem que seguir a risca. Com certeza. Que eu não desprezo para nada. Isso eu falo para minhas filhas, falo São a pilares, base, né? para as São- pessoas que trabalham comigo. E eu não mudo isso aí. Mas você tem uma mente fechada. Não, tem uma mente aberta. Né? Porque eu tenho filha de 20 anos, tenho filho de 17, né? E a gente tem que interpretar isso aí, saber interpretar. Ó, até aqui você pode ir, até aqui eu acho que deve ser assim. Que legal. Legal. E na sua carreira, você jogou mais como volante ou zagueiro? Cara, então, no São Paulo, eu fui aquele... Como chama aquela? O Severino. Pra onde mandar você ir? Sabe por quê também? Cara, todo treinador que chegava me queria no time. Porque também eu falo assim, se eu ficar falando que eu quero jogar de zagueiro, mas o zagueiro é melhor que eu, velho. Ou o cara tá mais tempo Pô, mais ali, tempo, né? eu vou ficar falando que eu quero jogar tá zagueiro? certo. Encrenca. E outra, na época lá, ganhar, o salário não era tão bom como era hoje, né? E tava ali na base, começando. Então, quando você joga, você ganhava o bicho, né? A premiação do jogo. Então, chegava o treinador... Escalou, tô dentro. Escalou, Eu tô jogo dentro, até de tio. goleiro. Escalou, tô dentro. Me coloca de goleiro que eu tô lá. Então, foi os 5 anos. Então, lá no São Paulo, eu oscilei muito entre zagueiro, às vezes terceiro zagueiro jogava de livre, volante, lateral, carrilheiro, como falava o Carpegiani. Como é que fala não pro Tele, né? Não tem jeito, né? E aí quando o meu último 6 meses de São Paulo, chega o Levir Coupe, né? Um treinador que fala assim, ó, você vai ser capitão de São Paulo, né? Eu gostava dele. O Levir falou, ó, você vai ser o capitão. Eu, com 23 anos, capitão de São Paulo, tinha Raí, tinha o Rogério Senna, Evair, Axel, tinha um monte de nego cascudo, velho. Aí ele falou, não, você vai ser o capitão, você vai ser zagueiro, Porra. e em 6 meses você está na seleção. Deu 3 meses eu estava na seleção, em 6 meses eu estava sendo vendido para a Europa, para o Lyon. Então, um exemplo, eu joguei mais tempo de zagueiro no Lyon Do que aqui no Brasil. e no Barcelona eu joguei de volante. Que legal. E na seleção eu joguei de zagueiro e volante, né? Foi uma mistura total. E as principais características para ser um bom defensor ali, um bom zagueiro? Ó, primeiro saber ter tempo de bola e defender bem, né? Que o zagueiro tem que ter esse tempo de bola, na hora de sair, dar o bote no atacante, saber antecipar, né? Eu acho que a visão de jogo, tinha jogadores que não era tão alto, como o Gamarra jogava muito bem, né? Jogadores que às vezes não tinha o Córdoba, que jogou na Internacional, um colombiano também era baixinho, mas subia bem. Então, posicionamento, tempo de bola, né? E hoje, como o futebol está mais moderno, da construção desde o goleiro até de trás, tem que ter um arraste, como diz, né? Arraste é você pegar a bola e sair bem, Sim, né? Com a bola. sim. Uma das características minhas, né, que foi o que eu aprendi muito com o seu Tele, era fazer bons passes. Sim. Né? Então, um exemplo, passe de 10, de 20, de 30, de 40 metros, tudo no pé, tudo redondinho para pegar a transição ofensiva. Então, hoje em dia, um bom zagueiro, primeiro, tem que ter esse tempo de bola e saber sair bem com a bola hoje, porque todo mundo quer jogar com um goleiro que virou um jogador a mais, né? É verdade. Que legal. E você estava falando, né, quando foi lá pro Lyon, depois Barcelona, você jogou, aí a tua carreira foi muito intensa na Europa, né? E o futebol lá é realmente diferente do brasileiro, o nível técnico? Ó, eu costumo dizer assim que, exemplo, o europeu, né, o futebol europeu, ele está mais concentrado em colocar em prática aquilo que foi predeterminado nos treinamentos e na situação tática do treinador do que propriamente ficar tentando ludibriar o juiz, ficar reclamando com o juiz, ficar fazendo cera, teatro, como a gente vê uns jogadores aqui da Série A. Jogadores que tarimbados, que entram já pensando em enganar. Entendeu? Então, às vezes, o cara tá lá num jogo. Quando você está no jogo, você está numa outra atmosfera. Você está em outro planeta. Você tem que estar cognitivamente focado, porque um mínimo de erro dentro do futebol, você toma um gol, você erra um passe,
São decisões rápidas, né? ainda Você mais tem ali isso, então, segundos assim, para... Não tem margem de tempo para você ficar reclamando ou ludibriando, ou não tem tempo na Europa. Por quê? Porque os espaços são mais reduzidos e o jogador ele não tem tempo de pensar que eu vou enganar o Mário para poder ganhar o jogo, não. Então, eu acho que é essa desconexão que o atleta faz dentro do futebol brasileiro que se torna até chato de ver. O cara entra já pensando em reclamar com o juiz. E o pior é o seguinte, né, Edmilson? Ainda mais com o VAR agora, né? O cara tenta enrolar e na hora que acontece, o juiz já não acredita Não acredita nele. Quer dizer, quando acontece, acaba não dando, porque diz, pô, esse cara é um cai-cai, pô. Acha que é firula, né? Então, é assim, futebol europeu ele é o melhor que o do Brasil? Eu não acho. Eu só acho que os caras eles estão mais preparados profissionalmente do que a gente. O futebol do Brasil é melhor que o da Europa? É. Porque nós somos mais criativos, nós temos mais improviso. Fala na criatividade. Lá talvez a técnica é mais apurada. Não é a técnica, é o comprometimento. Sim. Por que o cara tem que ir lá na Europa aprender que ele tem que fazer bem a linha de 4 defensiva? Entendi. Que aqui no... exemplo, um jogador que eu não vou citar o nome, mas ele precisou ir lá fora. Ele jogou comigo no São Paulo e no Palmeiras. Ele jogava aqui, ele era desobediente, eu reclamava, dava dura nele pra caramba. Ele precisou ir lá fora, aprender lá, depois vinha aqui. Na reserva, uns 60 dias. 60 dias, porque lá não tem nome, não tem aquilo que não fizer. Eu acho que, por exemplo, o futebol inglês que está em destaque agora, com a grana que eles têm, eles reúnem os melhores do mundo. Então, parece que o futebol deles é melhor, não. Eles juntam os melhores talentos, que no mínimo 1/3 é brasileiro. É isso aí. Né? E botam os caras lá. Você pega um Vinícius Júnior, ele ficou 2 anos no Real Madrid se adaptando. E agora ele está detonando. O Rodrigo a mesma coisa. Chegou lá, não aconteceu nada, mas ele foi pro time B, vai te ambientando, e aí eu acho que formaram ele como pessoa também. E aí o cara, os dois estão arrasando agora, né? Estão arrebentando. Então eu acho que Real Madrid e Barcelona, nos últimos 20 anos, reinaram. Agora o futebol inglês está botando banca também, tá começando a ficar difícil. Assim, há 15, 20 anos atrás era o futebol italiano. Italiano também. Estavam no topo, verdade. porque era muita grana. Muito então, o dinheiro também conta, porque o cara... o Guardiola, ele disse, eu preciso do fulano de tal. Tá bom, nós vamos comprar ele. É mais fácil, né? Você vê o que o nosso São Paulo está vivendo. Ele está num momento delicado. Né? Por quê? Porque fizeram muita lambança e agora tem que consertar. São Paulo não está vendendo, mas não está ganhando também, né? Não está vendendo As pessoas falam, o que está acontecendo no São Paulo? Bom, se você vive uma crise política, financeira dentro do clube, você tem que vender. Então, porque você não tem dinheiro, você vai contratar, você tem que usar a cotia, usar a base. Foi o que aconteceu na minha geração. Em 2095, 94, o São Paulo para da geração lá vitoriosa, de 90 até 94. Quando o São Paulo, em 95, tem que reformar o Morumbi, que tinha que investir uma grana pesada, e ainda tinha que reformular o elenco, o São Paulo priorizou em reformar o Morumbi. E deu oportunidade para mim, para Fábio Aurélio, para França, para Marcelinho Paraíba, para Kaká, para Júlio Batista, para Denilson. São 300 milhões de dólares vendido. É muito. Então dá dinheiro para reformar o Morumbi e ainda sobra a caixa para... 1,5 bilhão. Entendeu ou não? Naquela época, irmão, hoje era muita grana. E se fosse hoje ainda comparando, né? Hoje não ganha e não vende. Aí fica... Então contrata jogadores... É uma pena, né? Equivocados, sem perfil de usar a camisa de São Paulo. Sim. Esse é o grande problema também que eu vejo. Mas parece que perdeu um pouco, né? Até aquele futebol arte de criatividade, de brincar no jogo. Mas se tu ali, não tem o jogador certo com a característica certa, por exemplo, eu acho o Rogério um cara excelente. Mas ele tá com uma batata quente na mão, né? Não tem milagre. É que nem o Grêmio. Se tu olhar o Grêmio, começaram a contratar um monte de cara de 30 e poucos anos. O primeiro que queria jogar ia para lá, mas não olharam o que queria fazer do time. Foi o primeiro time na história com salário em dia que caiu. Normalmente cai porque algum faz problema. 6 meses não pagou salário. Não, o Grêmio estava em dia. E foi para a segunda divisão. Quer dizer... Voltando para o São Paulo, eu acho que o melhor caminho seria uma SAF. Ou achar uns 100 empresários são paulinos, que não falta, quer dizer, vamos botar cada um 5 milhões aqui dentro, vamos acabar com esse negócio.
Né? Mas não adianta colocar, porque se não tiver a gestão dos 5 milhões de cada um... Não, mas aí bota um executivo. Bota um executivo. O Abílio Diniz, uma época, queria, mas não deram carta branca para ele. Porque ele queria fazer gestão, né? E aí ele não botou a grana dele. E esse é o lance. Na SAF, você tem quem manda. E realmente tem um time, como o Ronaldo, nós falamos do Ronaldo, né? Como outros que vão acontecer. Botafogo não apareceu tanto ainda, mas enfim, eu acho que o Vasco vai melhorar muito com esse lance. E isso vai ser muito bom para o futebol brasileiro. Porque o que nós queremos? Nós queremos que o nosso futebol tenha a visibilidade que tem o inglês hoje, que tem o espanhol, pô. Isso aí. E o espanhol, na realidade, tem 2 times. 3, vamos dizer. O Atlético de Madrid tenta, mas nunca passa do terceiro, né? O segundo, o terceiro, fica naquilo. E o Barcelona está retomando agora. E eu vi uma coisa até interessante, que você falou que o clube que você mais gostou de jogar foi o Barcelona, né? Correto? Mas o que a estrutura em si na época era do São Paulo, né? De CT e tudo mais. Então você vê assim e provavelmente você evoluiu muito teu futebol no Barcelona. Então não é só a estrutura, né? É o todo ali, né? A forma de trabalho. Eu acho a nível de desempenho de formação, né? Eu falo formação e depois profissional. É importante ter a infraestrutura antes. Ah, tá. Né? Porque você dá uma base. Isso. Então o São Paulo ele saiu na frente lá nos anos aí vendeu o que vendeu porque investiu muito pesado na base, né? A estrutura que o São Paulo tem em Cotia hoje, poucos clubes do mundo têm. E aquilo foi o Tele que fez? Ou já era... Não, é Juvenal. Ali foi Juvenal, né? Eu tô falando de Cotia, não da Barra sim. Funda ali. Barra Funda, sim, foi ideia do Tele ali, da época do Tele. Então, quando você fala de infraestrutura, por exemplo, saiu de São Paulo, que já tinha a Barra Funda organizada, top pra caramba, campo, academia, moradia, tudo. E eu chego no Lyon, que tinha menos. Né? Hoje não, hoje o Lyon tem um CT dele, o estádio dele, coisa de alto padrão, feminino, masculino. Mas tu não pegou essa fase. Não peguei, hoje eu vou lá e falei, olha, plantei uma sementinha aqui, né? É igual no Barcelona, você chega lá em 2004 no Barcelona, o Barcelona treinava num campinho do lado do Camp Nou ali, que hoje é um estacionamento. Aí quando eu vou lá, levo minha filha e falo, ó, aqui era meu campo de futebol, meu treinamento, né? Ficava ali no Camp Nou tudo, né? E aí, com o tempo, né, volta lá hoje, eles têm um CT maravilhoso, um dos melhores do mundo aí, a nível de times principais. Então, acho que na área de formação é importante antes a infraestrutura, porque a infraestrutura você dá capacidade de ter o atleta de alta performance. Legal. Tem muita gente que quer fazer futebol que não dá 2 refeições, um lanchinho. Como é que você quer que o cara compete com um grande, sabendo que você não dá uma nutrição, você não dá um acompanhamento físico, né, nutricional, psicológico. Né? Não vai bater lá em cima, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Vai ficar abaixo da média. Abaixo da média. Aí você fala, eu investi aqui X dinheiro num clube de futebol aqui, exemplo, num Taquaritinga, numa Francana da vida lá, mas nunca deu patamar também. Se não dá 2 refeições pro cara, o cara dorme debaixo da arquibancada, não tem uma fisiologia, nunca fez o exame de sangue. Como é que você quer que o cara quer alta performance? Não vai conseguir, né? Então, é muito assim. Eu penso muito que o futebol, ele é uma profissão. Com certeza. E para a molecada que eu sempre falo assim, ó, o futebol ele tem 45 profissões dentro do futebol. Não é só ser jogador de bola. Você pode se formar em medicina, em economia, mas tem vários segmentos dentro da sua profissão. Então, o futebol hoje, todo mundo quer ser jogador de bola. Mas nem não é todo só mundo mesmo, né? Mas você pode sobreviver. É o que o Mário falou, administração. É isso, você pode... Ter alguém para administrar. Preparador físico, treinador de goleiro, fisiologista, marketing esportivo. Poxa, tem inúmeras profissões que o cara pode sobreviver ainda trabalhando dentro da categoria que ele tem paixão. Sim. E como que foi jogar uma Champions League, cara? Como foi essa emoção aí? Eu falo assim, todo jogador que joga na Europa e não joga a Liga dos Campeões... É melhor não jogar na Europa. Eu sempre falava assim, vai pra Europa, tem que jogar a Liga dos Campeões. E eu sempre falava assim, cara, eu joguei 4 temporadas no Lyon. A que eu cheguei mais perto foi a temporada 2003, 2004. Nós perdemos nas quartas finais pro Porto, que foi o campeão daquele ano. E aí, quando eu fui pro Barcelona, eu falei assim pro cara, agora acho que tô perto. Agora eu vou, né? Agora eu tô perto, né? E aí, você sabe que eu tava em Portugal quando o Porto foi campeão. Tá em Portugal? Eu tava em Porto, porque nós vendia couro lá e tal. Aquilo tava uma bagunça.
Eu nem sabia que eles iam jogar a final, né? Mônaco e Porto. Eu sei que no dia anterior, 2, 3 dias depois, eu não consegui fazer nada. Ninguém queria nem conversar contigo. Uma loucura, né? Porque para eles foi uma coisa totalmente diferente. Né? É como se Portugal ganhasse a Copa do Mundo. Mas eu vou te perguntar uma coisa que eu já te perguntei uma vez lá em Barcelona. Como foi jogar com o cara que veio do meu time, que era o Grêmio, Segundo Paris time? Saint-Germain. Segundo? Não, o primeiro. Primeiro. Pro Paris Saint-Germain, se destacou e foi pro Barcelona e fez... O que se fala em Barcelona é que ele criou um novo ímpeto no Barcelona de, em vez de disputar campeonatos, realmente competir para ganhar. E tu participou nesses 3, 4 anos com ele lá. Ninguém melhor para tu falar como era o ambiente lá desse... Além do teu talento e de outros talentosos que tinha, mas ele que era o gênio da turma, né? Lá em Barcelona sempre fala que o Ronaldinho trouxe a alegria do povo catalão, né? Que estava um pouco gris, fazia 6 anos que não ganhava uma liga, fazia acho que 7 anos que não ia para a Liga dos Campeões. Então ele trouxe de volta a alegria do culé, né? Que é o torcedor do Barça, aí para o Camp Nou, de celebrar grandes jogos, né? O técnico era aquele holandês. É o Rijkaard, Frank Rijkaard. Então o Ronaldinho ele chega lá num projeto da temporada 2002, 2003 e traz essa essência novamente aí pro torcedor da Catalunha, né? Do torcedor culé do Barça. E, cara, para mim foi tem palavra para falar, o cara era gênio, né? Ele decidia, né? Decidia jogar, treinar, você jogar todo dia com o cara, treinar todo dia com o cara e ainda quando vai viajar para a seleção tem que ir com o cara também. Foi uma experiência muito rica, cara. Foi muito rica. Eu vi um depoimento teu um dia o seguinte, quando vocês tocaram 3-0 no Real Madrid, Sim. que o Luxemburgo era o técnico. Era técnico. Aí tu disse assim, quem mandou o Luxemburgo chamar ele de gordo? Foi ele fez tudo isso. Você lembra dessa? Teve um episódio na época do Luxemburgo, não sei se foi bem assim mesmo, né? Que eu acho que o Luxemburgo não pôs ele para jogar tudo. E o pessoal chamou para a seleção, acho, uma coisa aí assim. comentou lá que ele estava com retenção de líquido e tal. Mas ao final o Ronaldo fez um jogo lá de 3-0, cara, e foi uma das coisas... Coitado do Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos, Ergueira. Tem que marcar o cara, meu. Então, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é única e o estádio fica aplaudindo o cara. O estádio inteiro, a torcida do Real Madrid aplaudindo ele depois do segundo gol dele. Isso é coisa pra marcar, né? Demais, né? Muito doido. Que história. E assim, e como que foi, assim, primeiro, quando você foi convocado a primeira vez pra seleção, você deve lembrar do momento até hoje. Como que foi? Cara, foi minha primeira convocação foi dia 7 de julho de 2000. E eu fiz aniversário dia 10, né? Então foi um presente. Que legal. E o meu primeiro jogo foi contra o Paraguai, lá em Assunção, dia 18 de julho de 2000, e a gente perdeu 2-1 esse jogo. E aí depois, o segundo jogo foi contra a Argentina, 3-0 aqui no Morumbi. 2 gols do Alex e um do Vampeta. E aí depois de lá, fiquei 7 anos na seleção. Foi uma realidade. Cara, eu acho assim, quando a gente era convocado para a seleção, era uma festa. A gente ficava naquela ansiedade. Será que vou? Será que não vou? Tem um cara que está bem na minha posição lá no time, isso aqui lá, tá. Né? E quando eu saí do São Paulo, fui pro Lyon. O Lyon não era o conhecido, cara, na época. Né? Era a primeira vez que o Lyon ia jogar a Liga dos Campeões, estava com um projeto de crescimento e tal. E aí até o pessoal falou, pô, mas você tá na seleção já, vai pro Lyon, um time de segunda linha. Eu falei, não, a gente vai ser de primeira. Eu já comecei a falar que a gente ia ser de primeira. E hoje... O Juninho Pernambucano jogou nessa época Chegou. Craque também, né? Craque. O Juninho ganhou 7 títulos seguidos, né, na França. Então, a sensação que a gente tinha de ser convocado, sabe? Aquela perspectiva da convocação, como tinha mais opções também para o treinador, alguns jogadores que estavam melhor e eram convocados, outros que estavam mais ou menos... Sabe? Tinha mais perspectiva, né? Agora, parece que já sabe quem são os convocados. Agora, para a Copa do Mundo, vai ter uma outra indecisão aí, porque apareceu uma safra melhor agora, principalmente de atacantes, melhores opções para o Tite decidir bem.
Mas antigamente era mais difícil, cara, você ficar na expectativa. Pô, Era todo mundo, né? Aguardando a lista, né? Fiquei 3 jogos sem jogar por causa que machuquei. Será que eu vou ser convocado? Você fazia de tudo para estar em atividade e jogar, porque senão você perdia o espaço. Sim. E era coisa E tinha muito cara e bom. muito cara né? bom. Quantos centroavantes aí, como ó, Giovanni Elber, né, o Jardel, o Sonny Anderson, que não disputaram uma Copa do Mundo, cara. Entendeu? Não foram por E uma o Copa do Jardel Mundo. era desengonçado, mas era homem. Era matador. Você entendeu? Ele sabia cabecear e ele sabia se posicionar. Era impressionante. Impressionante. Fazem 20 anos do Penta já, né? 20 anos. Esse ano. E assim, eu acho... Olha os cabelinhos brancos, Mário. Eu acho que uma coisa que mudou muito, né, foi essa situação das redes sociais. É uma coisa que eu até queria perguntar para você. Naquela época, não existia isso, né? Dessas redes sociais, das notícias. Eu acho que quando vocês estavam lá em confinamento, na Copa do Mundo, vocês viviam muito essa imersão. Acho que vocês não tinham noção do que estava acontecendo aqui fora, das notícias. Você acha que isso faz muita diferença por essa lacuna que a gente tem aí de 20 anos, né? Porque vocês foram uma seleção que foi referência, né? Rivaldo, Roberto Carlos, você, enfim, N nomes que fizeram histórias aí no Brasil. E eu lembro que eu era criança e acompanhando Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu lembro que eu Marcos. era emblemático, porque era jogo do Brasil, parava o Brasil inteiro. Da criança de 4 anos até o idoso para assistir. Era um uma evento. reunião da Era um família, evento. né? Era fantástico. E fazia gol, a gente arrepiava, a gente saía pra rua gritando. Era uma coisa muito louca. E parece que hoje, eu não sei se é uma sensação minha, mas parece que não existe tanto mais esse amor, sabe? Esse fervor e tudo mais. Você acha que existe uma explicação para isso? Tem algo que veio perdendo por esse tempo, desses 20 anos para cá? Eu acho que assim, a rede social, o celular, o WhatsApp, tudo que tiver aí de internet, ele é, na minha percepção, ele é prejudicial para todos os setores. Sim. Né? De distração, principalmente. Sim. Né? Principalmente eu tenho a Kiarinha que tem 7 anos, e a gente evita de momentos de familiar, assim, de estar na mesa, de assistir televisão, ficar mexendo no telefone. Naquela época, eu falo como seleção agora no meu setor, a gente não tinha muitas opções de entretenimento, né? Que não tinha rede social, poucos tinham celular, né? E a gente, a comissão técnica na época, criava o quê? Uma área de jogos para jogar cacheta, truco, tranca, sinuca, aí eles faziam uns bingo lá, mas hoje é coisa de velho e tal, os caras falavam. Mas a gente não tinha alternativa, e isso fez que a gente se unia. Legal. Entendeu? Hoje, lamentavelmente... Dava risada junto. Hoje cada um no seu canto. Entrosamento, até o Ronaldo maior, conta né? que ele pegou um copinho lá de café, colocou lá, pegou uma bolinha e pegou um cabo de vassoura e tá treinando golfe no corredor né? Então, a gente tenta fomentar para nossa geração algo... Não perde a distração. A internet é uma coisa, ela é boa pra gente. A rede social ela é boa, mas ela não pode te perder, de tirar do foco. Sim. Ela vicia, mano. Ela vicia. Eu tenho que me policiar. Então, imagina. Imagina Então, a nova geração. essa igual você nova falou da geração. tua filha. Então, eu acho que a internet não pode ser uma excusa do amor de sentir o gosto de vestir a camisa amarelinha. Entendeu? E isso não pode atrapalhar essa sensação de sentimento de ter o manto da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira não é do jogador, não é do treinador, não é da CBF, é do povo brasileiro. É algo que é do povo. Né? Não é Eu tenho uma do opinião treinador. sobre isso, Edmilson. Eu acho que poucas convocações de jogadores brasileiros que estão no auge naquele momento distanciam um pouco a torcida brasileira. Eu sinto isso por mim, tá? Por exemplo, eu sou um cara que vivi Senna. Hoje eu não olho Fórmula 1. Eu também não olho. Perdi o interesse. Pior. Aí Eu você lembro, pega eu lembro depois do exatamente Senna, da manhã de domingo nós que ele tínhamos morreu. cara que chegava, Minha irmã desesperada chorando. São um cara legal, mas Sim. eles chegavam. Eles não ganhavam nada, eles não disputavam. Quer dizer, o outro, Massa também, um menino bacana, mas... Mas não foi. Entendeu? Então, o que acontece? Na minha visão, a torcida brasileira se distanciou da seleção porque hoje se convoca só quem joga na Europa. O cara pode até estar mais adaptado ao futebol europeu, pode ter os méritos dele, mas eu acho que tinha que ter pelo menos 5 ou 6 jogadores que estão jogando no Brasil. Se a seleção é da torcida, como tu acha e eu também acho,
Isso distancia. Eu acompanho jogos, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, United, já teve melhor, né? Futebol italiano eu não acompanho mais porque tomaram chocolate ontem, o Juventus, tu viu? 3-1. Não sei nem quem é o time que ganhou deles, mas toma do chocolate. Então, a gente gosta de espetáculo, né? Então, eu acho que tem alguma coisa aí, pra mim, diz que tem um contrato aí que você tem que convocar os caras que estão na Europa, não sei. Eu não acredito nisso. Eu acredito no seguinte, Mário. O jogador que ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ele já está na Europa, ele já se torna um cidadão europeu. Sim. Com costumes e hábitos da própria torcida europeia, da Inglaterra, né, que tem vamos falar assim, uma fragilidade na área da pressão. Aqui no Brasil é muito pressionado os atletas, né? E a vivência é muito intensa, é ou amor ou ódio. Sim, Ou ganha ou ganha ou celebra, ou é 7-1. Ou é 7-1. Entendeu? Então, às vezes, o que eu acho que a CBF ou os assessores dos atletas tem que ser um pouco mais flexível. Quando for fazer um jogo aqui, fazer algumas ativações para estar perto do torcedor, de deixar ele tocar no cara, contato, de o cara descer lá e dar uma entrevista voluntária, de não ficar nessa bolha que os meninos estão hoje. E aí... Parar de fazer amistoso com Tunísia. O que eu quero com isso? Faz com a Alemanha, com a Argentina, com a Inglaterra. Tunísia. Para. É jogo para não perder? O que é? Então isso é chato. É chato. Então a torcida fica desapontada. Eu tô falando agora como torcedor. Eu também falo. A minha opinião aqui é como torcedor. Muito chato. O que eu quero com Tunísia? Que história que esses caras têm? E a outra eu nem me lembro com quem jogaram mais, a Tunísia e quem mais. Nem lembro. Gana ou Nigéria, não foi? Quer dizer, Foi. o que eu quero com isso? Esses caras primeiro vão construir história, depois eles chegam na gente. Também acho. Então faz com a Argentina, faz com a Inglaterra, França, faz com a Alemanha, Espanha, França, Itália, apesar que não está num bom momento, mas falou Itália. Pô, uma na seleção Copa de de peso. Eles fizeram com o Japão e Coreia, né? Agora também. já é um pouco melhor, né? melhor. Na Copa de 70, você vê que eu sou mais antigo. Nós quebramos 2 sofás em casa. Porque o jogo era foda, o jogo. Não ganhou fácil aquela Copa. E olha o time que tinha. 2 sofás, meu pai disse, não compro mais sofá. Vocês vão ficar nisso aí mesmo. Vai assistir no chão. Ainda bem vocês quebraram o sofá, não quebraram a TV, né? Não Que era dava mais pra era mais quebrar. difícil, né? E era ruim pra caramba também na época. Ô, Edmilson, vindo aqui pra Copa do Mundo, como que foi, cara, ganhar uma Copa do Mundo? Como deve ser uma que... loucura. Como você traduz isso daí? Porque eu acho que só de entrar num campo de futebol, defender a seleção já é ainda ganhar uma Copa. Eu torci pro Brasil como nunca, viu? Bom saber. É bom, porque... Tu fica aí falando de Alemanha. Eu torci pro Brasil como nunca. Pô, você já vai até colocar o São Paulo como primeiro time. Não, né? isso não. Isso não tem jeito. Cara, eu acho que não tem preço, não tem palavras, é difícil descrever essa sensação, né? Imagino. Porque eu lembro das Copas do Mundo, aí eu tenho 46 anos, de 86. A primeira Copa que eu começo a lembrar é de 86 no México, quando a gente perde nos pênaltis lá, que o Joel Bates defende os pênaltis lá. E aí eu começo a lembrar de Copa, né? 90 perdemos na Itália, em 94 campeão, e eu sempre lembrava assim, poxa, eu ia, depois de uma Copa do Mundo, eu ia pro campinho lá em Itaquaritinga, fazia a defesa do cara que defendia pênalti, fazia o gol tentar fazer os gols de bicicleta. E eu, naquela época, não imaginava em jogar uma Copa do Mundo. Todo menino sonha em ser jogador de futebol. Eu não lembro de sonhar. Eu lembrava de viver o momento Copa intensamente, sabe? Ganhando ou perdendo. Fazer as bandeirinhas, pintar muro, fazer aquela bagunça toda, reunir os amigos, e quando perdesse chorava, e quando ganhava vibrava. Né? Então, tipo assim, cara, quando começou as coisas a acontecer na minha vida, assim, eu vi que eu tinha a possibilidade de chegar na Copa, ser convocado, ficar entre os 23, depois lutar para ser titular, jogar os 6 jogos, fazer um gol e ganhar. Falei, cara, isso aqui é muito... Deus foi muito bom Não, comigo, fazer né? o gol não, né? A gente Tu até também foi bom contigo. A gente tava até falando antes, não foi fazer o gol, foi fazer o gol, né? O gol, Hã? O golaço, né, velho? Que é aquilo, né? Ficou pra Então, história. cara, é assim, eu vou falar pra você, eu sempre digo aí, às vezes, que eu vou fazer palestra, assim, pra alguém, tipo motivacional, equipe, eu sempre digo assim, ó,
Deus te escolhe alguns momentos na vida para te presentear. Aproveite esses momentos, tá? Mas faça que esses momentos se multipliquem na vida de pessoas, para que isso a gente possa dar resultado para vidas. O sucesso de alguém ele só acontece se for para ajudar pessoas, beneficiar pessoas. Então, se esse gol, se a Copa do Mundo não tivesse acontecido, talvez não existia a Fundação Edmilson, onde ajuda crianças. O sucesso do Edmilson valeu a pena? Valeu não só para mim, para minha família, mas valeu para milhares de pessoas que eu impactei através de uma palavra, através de uma ação, de uma cesta básica, de uma ajuda, de um aluguel, de um gás, alguma coisa que eu fiz. Então, essa sensação ela é única e ela é muito viva, porque quando eu viajo o mundo inteiro, as pessoas lembram que eu joguei no Barça, tal, mas lembram que eu sou campeão do mundo. Sim, sim. Isso legado, é a sensação né? de legado, de conquistar, sabe, Mário? Sim. Quando você saiu lá, conseguiu o desafio do seu pai, você olha e fala, hoje eu tenho isso aqui, ó, para deixar legado, ter meus funcionários, estou deixando um legado dentro do meu setor. Isso aí não tem preço, cara. Não tem preço, porque isso aí é vivência e a experiência é legado. E lá atrás, quando você começou lá, Palmeirinha de Taquaritinga, Taquaritinga. né? Seu primeiro treinador, o senhor Deli, né? Você imaginava, quando você começou a jogar, que você seria um campeão do mundo? Não imaginava. Você tinha isso na sua cabeça? Não tinha. Lá no começo, lá quando eu jogava no segundão, né? Lá no interior tem o primeiro e o segundo, os amador. E o time lá do Palmeirinha, o seu Deli, ele foi meu primeiro técnico lá. Então, meu irmão já colocava eu para jogar bola com 11, 12 anos no meio dos grandes, que perdeu o medo. Você gosta de perder o medo, mas também perdeu o medo, né? Levasse uma cacetada, tava morto. E aí, eu lembro que eu morava na rua lá do seu Deli, e no final de tarde ele ficava fazendo embaixadinha com os filhos. Ele tem 3, Valdir, Ademir e Zé Carlos. Ficava batendo embaixadinha, eu ia lá e não conseguia fazer embaixadinha. Ele dava cada dor em mim. E aí ele fala sempre assim, né? Quando eu vou lá, seu Derli, eu falo, seu Derli, e aí? O pessoal pergunta, e aí o Edmilson? Você fala, era muito teimoso. Eu falei, não, seu Derli, eu era muito persistente. Aí ele falou, que ele era muito ruim de bola. Eu falei assim, então, seu Derli, eu treinei bastante, fiquei treinando no Sudamérica. Então, seu Derli foi uma figura e ainda... um bom tempo aí a gente fez um projeto lá na fundação mesmo, para ele dar aula para as crianças lá, mas nem avisando assim, mas só para ele aplicar valores na vida das crianças, tá? Mas foi um tempo muito, muito legal comigo lá. Cara. Que legal. E a seleção, o time, ele tinha expectativa ali de vencer? Como que eram os bastidores? Família escolar. Família escolar. É. Eu acho assim, ó, o pessoal, eu tirei um perfil já dos gaúchos, né? Os gaúchos têm aquele lado sério, mas eles são os paizão, né? E o Tite está falando que ele não vai fazer a família Tite, mas ele também tem um perfil dessa, do jeito que ele fala, do jeito que a gente vê como ele organiza lá. E o Felipão, uma das grandes virtudes dele é criar uma harmonia entre todos os jogadores. Talvez ele não seja o melhor estrategista, talvez ele não seja o melhor técnico, tal, mas ele conseguir, dentro de uma geração que vinha de uma derrota em 98 para a França, né? Com 4 caras que vinham com desconfiança, principalmente o Ronaldo com lesão, né? O Rivaldo também, um ano difícil no Barcelona, ele conseguir remontar uma seleção em pouco tempo, né? Porque até Copa das Confederações em 2001, que eu fui, dos 23 jogadores da Copa das Confederações no Japão, só 4 foram para a Copa do Mundo. Hoje, dificilmente você consegue montar uma seleção. Sim. Mas nós somos brasileiros, cada vez mais que a gente está no revés, a gente tem o poder de se superar. Nós somos uma das nações que se supera em grandes catástrofes. Por isso que eu falo, o Brasil sempre que vai muito favorito na Copa, não ganha. Isso é verdade. Então a gente tem que parar e falar um pouco, o Brasil vai ganhar. Eu acho que o Brasil vai bem. Mas vai ganhar? Não, tem seleção melhor. Legal. Então, isso aí foi muito importante. Eu não lembro, Mário, eu não lembro da Copa de 70, mas só ouço falar que também tinha umas indecisões e tal. Não, o João Saldanha saiu. Saiu, então. Por causa do governo militar, isso, lá, então. Umas merda lá, botaram ele pra correr. Isso, teve uns problemas. Em 94... E aí entrou o Zagallo. E foi pouco tempo antes, não foi? Que ele saiu. O João Saldanha também disse que o Pelé não podia jogar porque ele estava cego. Isso, tinha um problema assim, Aí o Pelé deu uma de Ronaldinho, né? Acabou com o jogo. Então, todas as vezes que o Brasil, você vê no longo da história, o Brasil vai muito favorito. E o Brasil realmente não era favorito em 70. Não era. Ninguém acreditava com aquela seleção. Depois que deu show, aí continua a seleção, né? Mas é o que tu falou, né? Aqui no Brasil, tu vive entre o amor e o ódio.
O segundo lugar é o Não, último não existe. aqui. Não, é primeiro ou nada, pô. Isso é O absurdo. Brasil em 98 fez uma baita de uma Copa do Mundo, pô. Né? Tudo bem, tomamos 3-0, mas você vê o jogo, como eu gosto de ver, eu vi o jogo da final, vê o jogo da final de 98. Você toma um gol a 5 minutos numa final, de cabeça do Zidane, e depois você toma um outro gol, o Brasil dominou o jogo. Ah, mas o Ronaldo não estava bem, o fulano não estava bem, o Brasil fez uma baita, mas segundo não serve pra Tem gente. dia que as coisas não dão certo. Então eu acho né? assim, não dá certo. E aí é aquilo, eu acho assim, o Brasil tem possibilidade? Tem, desde que não saia com muito favoritismo. Toda vez que vai assim, gera um certo acomodação e aí vem derrotas. É o que eu penso assim em relação a essa seleção aí. E que você conhece a parte técnica. Que jogador tem ali a maior chance, maior potencial para se destacar nessa Copa? Acho que Neymar, Eu acho assim, né? Eu acho que o Neymar, ele é o diferencial da seleção, né? Eu acho que ele estava com a cabeça mais legal. Não é questão de ser bom ou não fora de campo. Para mim, ele é craque. Ele é fora da curva. Ele é o jogador mais importante hoje, um dos jogadores com um repertório de drible maior do mundo hoje. Sim. Então, você pega o Mbappé, é bom, mas é só rápido, não tem os dribles, a criatividade, repertório de drible, não tem. É o Neymar. É o Neymar. Então, ele vai chegar legal, graças a Deus também é um tempo curto, porque imagina se tem uma temporada inteira pensando em ser campeão da Champions. Esse vai ser um Mundial atípico, porque é no mês de novembro. Normalmente é no mês de julho do ano que vem, onde o pessoal já jogou 60, 70 jogos, desgaste, lesão. Né? Todo mundo está fresquinho aí, principalmente o pessoal da Europa. Sim. Né? Isso vai ser bom, né? Isso vai ser bom. Eu acho que a intensidade desse Mundial vai ser uma das maiores que já teve, porque tá todo mundo fresquinho aí. Na verdade vai ser em novembro, porque no Catar em novembro é menos quente. É menos quente. Acho que é frio. E eu acho que o jogador ali que eu me colocaria um destaque ali, e se realmente... Eu acho que não vai sentir, é o Vinícius Júnior. É um jogador que vai... Nego vai muito atrás do Neymar e vai sobrar espaço para Rafinha, para Vinícius. Foi igual a Copa de 98 na final, de 2002 na final. O Felipão falou na entrevista, na palestra, falou assim, ó, sabe quem vai ser o jogador da final? Aí todo mundo assim, você, Cleverson. Por quê? Todo mundo vai marcar o Ronaldo, todo mundo vai marcar o Rivaldo, vai marcar o Roberto Carlos, vai marcar o Ronaldinho, e você vai sobrar. Você vê os lances do primeiro tempo, é Cleverson chutando bola na trave, é pifando, o segundo gol ele que cruza. Ele foi, para mim, um jogador crucial na final, essencial. Então, exemplo, todo mundo... Deu a lógica. Que deu a lógica. E aí, a jogada do Ronaldo, tudo, né? Fez os 2 gols, mas o Cleverson foi extremamente importante pelo sistema tático. Então, nessa seleção, ó, todo mundo vai ficar de olho no Neymar, ou no Rafinha ou no Vinícius. Um ali, Paquetá, ou o Antony, ou o Pedro, vai ter oportunidade de se destacar e fazer gol. E o Antony tá jogando um bolão. Cresceu muito esse menino, hein, rapaz? Que antigamente ele era mais firula quando o Denilson começou, né? Então hoje ele já tem mais agudo, né? Então é um cara que não fica fazendo firula por fazer. Jogando futebol bonito, mas objetivo, né? E o futebol inglês, o futebol holandês, ele ajuda muito isso aí. Eu acho que é uma escola bem parecida à nossa. A né? escola então, do Cruyff, né? Então é uma escola bem parecida com o futebol brasileiro. Tu que viveu o Barcelona há tanto tempo, aquilo realmente se transformou em função da visão do Cruyff ou veio antes dele esse sistema? Porque hoje eles contratam um cara que ou ele joga aquele sistema de jogo ou eles não querem saber do cara. Cruyff. Quando ele veio como jogador, ele já tinha aquela parte da laranja mecânica, tudo, né? Tanto que ele traz alguns holandês com ele. E depois a parte dele como técnico, né? Que ele ficou um bom tempo lá. Então, o Barça tem uma identidade de jogo, né? Sim. E contrata jogador só em cima daquilo. E às vezes quando contrata, não é porque o cara é ruim, o cara não é bom, é que o cara não está adaptado ao sistema. Isso, no Barcelona... Coutinho, o Griezmann, Dembélé agora que está se adaptando. Sim. Mas e tem o Barcelona tem isso, o jogador... 3 anos lá, né? 3 anos, agora que ele está se destacando. O jogador se adapta ao tipo de jogo do Barcelona e não o contrário, né? Isso é E o técnico também. E o técnico também. Por isso que a essência deles também... Mas o Rijkaard veio dessa escola também, né? Também, né? Por isso que o holandês, eles treinem muito a sinergia de holandês ser técnico do Barça. Né? Ah, tá. O Koeman já foi. O Koeman não se deu muito bem. Mas ele também pegou uns momentos difíceis. Verdade. Né? Não deram liberdade para ele
contratar o jogador. O Xavi agora teve a liberdade de fazer o time conforme ele queria, né? Com algumas exceções. Como estava no auge do problema. Né? Isso. Né? Foi o auge do problema e dois problemas, né? Um de campo, outro de dinheiro, outro de gestão, né? Sim. Porque o Barcelona, se fosse uma SA, uma SAF, uma limitada normal, já tinha fechado. Né? Porque a dívida com a pandemia foi muito grande. Tem sido muito grande ainda, né? Vocês falaram um pouco na parte técnica. O que você me fala da parte técnica da nossa seleção hoje, o Tite? Você acredita ali? Qual que é a tua opinião, Edmilson? Eu sempre digo que até a Copa América do ano passado estava feio o negócio. Eu fiz o comentário no SBT lá dos jogos da Copa América. Não dava pra falar, não, é. Não tinha sistema, não tinha jogador, não tinha nada. Também tinha aquele negócio que eles não queriam jogar a Copa América, não sei o que aconteceu, mas, cara, eu não via chance nenhuma do Brasil. Isso mudou? Mudou, porque teve mais alternativas. Porque você via, era sempre os mesmos, cara. Então, tudo bem, apareceu novas figuras como Antony, Vinícius, aí isso ajuda também. Então, eu acho que o Tite ele tem um lado de gestão do vestiário, do grupo, dos pessoal, paizão também, né? Apesar que ele não gosta de falar que esse negócio de família é Tite, né? Porque ele não quer dar o braço a torcer por causa do Filipão. Mas, cara, o Brasil tem uma grande seleção. Se você olhar individualmente cada posição, o Tite é aquele cara que sabe trabalhar bem um time. Né? A gente viu o trabalho que ele fez no Corinthians, né? Campeão invicto, tal, com um time que você não via que tinha medalhão. Todo mundo fazia a função bem organizada e bem predeterminada por ele. Então, eu acho que o time está forte. Né? Tem peças individuais, tem líderes, né? Líderes que eu falo assim, 4 pilares é importante ter. Né? Casemiro é líder, o Alisson é líder, né? O Marquinhos mesmo, mais jovem, Thiago Silva. Então, esses caras, eles colocam ordem na casa. Então, freia um pouquinho a empolgação. São técnico dentro do Isso, campo, né? Então, até o Dani mesmo, não sei, que machucou agora, mas o Dani era uma peça fundamental. Está convocado. Se vai jogar ou não, é importante para frear a molecada, para frear os caras que estão mais empolgados quando faz 2, 3 gols, quer fazer dancinha e cortar o cabelo. Então, isso é importante ter dentro de um elenco. Maturidade, né? Entendeu? Que nem o Filipão. Às vezes ele levou o jogador na Copa de 2002 que estava vivendo um momento até pior de que muitos estão convocados. Né? Mas era bom para a saúde do grupo. Entendi. O Tite não vai gostar do que eu vou falar. Eu vou falar como torcedor. Para mim, ele é um excelente técnico do Corinthians. Que eu não gosto do futebol do Tite. É retranqueiro. Eu sou da geração Zagallo e da geração Tele. Eu gosto de futebol bonito e para frente. E o jogador tem. Se tu tá no time do São Paulo treinando, que nem o João Rogério Ceni, tu tem que usar o que tu tem. Mas se tu tá na seleção, tu tem tudo a teu dispor. Verdade. Também acho. Então, eu como torcedor, eu quero ele no Corinthians o ano que vem. Pronto. E teve também... Pode falar, pode falar. E teve também todo Quero o Guardiola. Guardiola também. Eu acho que assim como qualquer seleção, o Brasil passou por uma fase de renovação. Né? Eu acho que depois de vocês, praticamente quase toda a seleção se aposentou e tudo mais, foi parando, foi chegando no seu limite físico, lesões e tudo mais. E aí veio essa lacuna, porque a gente sabe que se destacar em um clube, beleza e tudo mais, você vai jogar para uma seleção, mas não é o mesmo peso. A gente sabe que jogar numa seleção, fazer bonito em uma seleção é um peso muito maior. Leva a nação nas costas, né? Então eu acho que, de fato, agora eu venho acompanhando as notícias e tudo mais e parece que, enfim, conseguimos uma base muito sólida de um coletivo muito bom. Porque a gente virou seleção de um jogador só. Aquele tipo, a gente tem Neymar. Tá, mas você sabe muito bem, melhor do que ninguém, que um jogador... Não ganhava jogo sozinho, exatamente, que não jogava. E aí eu fico imaginando a pressão que tinha na cabeça desse garoto. Porque ele era um garoto. Tipo, cara, eu tenho que jogar bem em todos os jogos, eu tenho que fazer a diferença em todos os jogos, então isso deve ser uma loucura, né? Hoje ele tá maduro. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o Neymar hoje, ele tá com uma maturidade muito maior e continua, assim, numa excelente forma, uma técnica, um jogo maravilhoso e a cabeça dele é outra. Então, por isso que no Paris Saint-Germain estão pensando agora se manda um Mbappé embora ou o Neymar, porque ele tá enchendo o saco. E eu acho que vai rodar o Mbappé. Assim, falando do Neymar, igual até pegando aqui o gancho que o William falou.
a individualidade lá na Copa de 2002, né? O que prevaleceu ali? Individualidade ou, na verdade, foi o entrosamento e a técnica do Filipão ali para ter o sucesso que foi? Não, o Filipão ele arriscou, não. Ele estava convicto do sistema tático, com 3 zagueiros. Porque ele tinha 2 laterais que atacavam. Né, que era Roberto Carlos e Cafu. Ali tinha uma dúvida que quando o Emerson machuca, antes da Copa do Mundo, véspera da Copa do Mundo, ele ficou com uma dúvida enorme de quem colocar no lugar do Emerson, né? Porque ali ficava o Juninho Paulista do lado direito, né? Jogava com 3 zagueiros, Cafu, Juninho Paulista, Emerson e Roberto Carlos, e os 3 na frente, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Então, quando na véspera você pede o seu capitão, né? Teve um baque na seleção Sim. também. Poucas pessoas falam, né? O cara que era o capitão do time, o Emerson. Sim. Né? E uma puta personalidade. E uma personalidade, um cara líder de campo. Aí você se adapta ao Gilberto Silva no início. Então, jogamos mal o primeiro jogo, ganhamos, tal, lá contra a Turquia. Mas também não imaginava que a Turquia ia chegar na semifinal da Copa com aquele time. Foi a maior geração. Time bom. Time bom. Então, eu acho assim, eu sempre digo assim, o setor Vitória ele é uma conjunção de acertos e erros. Entendeu ou não? Sim. Então, a conjunção de acerto foi muito maior do que erros. Sim. Sim. E o futebol ele é um esporte coletivo, né? Mas ao mesmo tempo ele é individual. Sim. Porque se cada um fizer a função dele dentro do seu departamento, dentro da sua área, vai acontecer. Vai dar o resultado. Como numa empresa. Como numa né? empresa. Como numa empresa. Então é isso que eu penso. Se você tem um conjunto bom, o individual ele vai aparecer. Claro que vai aparecer. Por quê? Porque o cara vai fazer mais gol. Sim. O vendedor vai vender mais. Né? Por quê? Porque ele tem uma estratégia melhor de raciocínio, de estratégia de venda, ou de ataque, ou de defesa. Então, o treinador, na minha maneira de ver hoje, ele tem que colocar um estilo de jogo e gestionar vestiário. Para deixar todo mundo bem. Ambiente bom. Ambiente bom. Por quê? Porque é um tiro curto. É diferente você trabalhar segunda a segunda no vestiário, não errou, pressão da torcida, árbitro roubou. É diferente, Copa do Mundo é guerra. É 50 dias. E você tem que ir para a guerra, você leva seu cabeleireiro, você não leva. Você leva você e as suas estratégias para sair vivo e ser campeão. E ganhar a guerra. E é um mês, né? E é um mês. Tira um mês, fala assim, rapaziada, vou fazer um jejum, vou fazer um pacto, fazer alguma coisa de um mês de não mexer o celular ou fazer aquilo que vai me atrapalhar a minha atenção e distração. Então são coisas pontuais que às vezes... Exemplo, Copa 2002. O Filipão bateu no peito e não levou o Romário. E se perde? Todo mundo ia falar, tá vendo? Perdeu porque não levou o Romário. Verdade. Entendeu? Então são decisões que o comandante que está lá tem que ter certeza do que ele tem em mãos. Mas eu acho que ele não levou o Romário para dar um exemplo para os outros do que ele esperava. Também. Né? Era um gênio o Romário também. Gênio, pô, pelo amor de Deus. Disciplina não consta no dicionário dele. Até mesmo um grande problema dele era concentração. E hoje mudou isso da concentração. Como que você vê? Você enxerga a concentração realmente necessária? Concentração é profissionalismo do profissional. Depende do... Se o cara, irmão, foi cabeçudo de saber que ele vai jogar 4 horas da tarde no sol terrível e ele vai pra noite e dorme tarde, ele tá se prejudicando a ele mesmo. O grande erro é ele mesmo. Mas eu te garanto que a metade não tem essa maturidade. Não tem essa maturidade. No Brasil ainda, os meninos não têm maturidade para isso. Na Europa... O cara tá deslumbrado. Não tinha nada, começou a ganhar dinheiro. Um monte de mulher dando em cima. Balada. Assessores. Não aguenta. Aleatórios. Não aguenta. Mas eu queria falar uma coisa. Como um Filipão instruiu um Ronaldo, um Rivaldo e um Ronaldinho Gaúcho como eles devem jogar no ataque. Como é que faz isso? Não faz, deixa. É a mesma coisa. O Zagallo vai ensinar Pelé, Gerson, Jairzinho a jogar bola.
Ele só dá dura em mim, no Rock Júnior, no Ronaldo, né? Do meio pra trás, não pode tomar E gol, a gente pô. sabe, pô, daí os caras resolvem e vamos decidir pra eles. Legal. Né? Então é aquilo. Imagina que ataque, né? Que ataque fantástico. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, que na minha visão é um puta, cara. Só Sensacional. que ele não tinha, vamos dizer assim, talvez a capacidade de comunicação que um Ronaldo e um Ronaldinho Gaúcho tinham. Mas ele era fenomenal. Fenomenal. Pra quem gosta e entende de futebol, Rivaldo, Você jogou com o Ronaldinho Gaúcho um bom tempo no Barcelona, né? Joguei. Mas o Rivaldo, pra mim, foi o jogador mais importante da Copa 2002. eu também acho. Porque ele ajudou muito na recomposição ali, quando o Ronaldo ficava na frente, os laterais, além de fazer gol. Um cara muito inteligente. Servir pra tudo que é Servir, lado. E, cara, foi a Copa dele. Ele calou boca de muita gente, né? Falando com a Olimpíadas que perdeu, né? A mesma Copa do Mundo. Então, cara, pra mim, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002. Meu nível, assim. O Ronaldo foi o destaque, mas ele pra mim foi o melhor. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Tu jogou no Barcelona quando o Messi estava começando. Era um meninão ainda, certo? E ele começava a entrar e tal. O Messi, com todo aquele esquema de jogo do Barcelona, isso foi talvez o maior motivo que na seleção argentina ele não foi tão bem. Ultimamente ele tem ido bem, mas no início ele não ia bem. Eu acho que havia um choque, tu que entende mais que eu, havia um choque de sistema de jogo que ele não conseguia se achar. Sistema de jogo e de qualidade de jogador, né? Também. Porque ele jogava no Barcelona, que era melhor que a seleção, talvez, do Brasil. Sim. Quem jogava Busquets, Iniesta, Xavi e Messi, pô. Entendeu ou não? Não tinha como, pô. Você volta lá pra Argentina, pegar uns cabeças de chuchu lá, tá morto. Entendeu? E aí você pega, tipo assim, você pega algumas gerações que não entendem você. E é isso que aconteceu. O né? valor que você o tem. valor né? que você tem, né? A importância que você tem, o lado cognitivo de entender, a hora de segurar, a hora de tocar, a hora de ir. Né? E às vezes você pega um jogador que está no campeonato argentino, que é só pancada, que é só isso, que é só aquilo, aí se o Messi quer tocar a bola, não vai conseguir, cara. Acho E que graças a deve Deus ser que uma não frustração conseguiu. pra ele, Graças né? a Deus que não conseguiu, porque se imagina se os caras são melhor- campeão melhor aqui, pra nós estamos nós, mortos, né? velho. Tá. 2018, 2014, pelo amor de Deus. Podia perder de 7, de 10, de 15, mas não perder a Copa na Argentina, não podia ser campeão de jeito nenhum. Ah, mas você é contra o futebol? Claro, sou contra o futebol. Eu sou contra a Argentina. Ganhar aqui em casa, os caras iam ficar a vida não, inteira. que é Irmão, Nós ia ficar sem onda. Deus Não me dá livre. Eu já vivi com a Argentina, com o Uruguai, eles falam da Copa de 30 até hoje. Maracanaço, Tem um imagina. franqueado, o Miguel. Nossa. Mora no Paraguai, mas é uruguai. Não, o Miguel. Campeão do mundo aqui no Brasil. O Miguel, Imagina mas ele tá aguentar. enrolado com o Miguel. Que é isso? Legal. Que bom, que legal. E assim, me fala aí qual que é a opinião de vocês dois do melhor jogador de todos os tempos. Ah, pra mim, Difícil, pra é. mim, Pelé. Pelé. O cara que ganha 3 Copas do Mundo, o único, né, um dos únicos na história, e faz a quantidade de gol e deixar o legado que foi, pra mim é o Pelé. Ah, mas o Messi, mas o Cristiano, eles são uns ETs, aqueles lá também, mas não ganharam nenhuma Copa do Mundo, filho. O cara, o dia que o Mbappé ganhar 3 Copas do Mundo com a França e chegar lá, ele pode superar o Pelé. Agora o Messi não ganhou nenhuma. Eu digo o seguinte, além disso que tu falou, que eu concordo plenamente, o cara ganhou 3 Copas, ganhou a primeira com 18 anos de idade, sei lá. O Pelé era um jogador completo. Chutava com os 2 pés, driblava como ninguém, cabeceava maravilhosamente bem. E ainda tinha visão de jogo. E naquela inteligência, época, né? E num campo que era uma porcaria, uma bola que Pesava pesada 15 pesada pra caramba. Então, eu vi muitos vídeos do Pelé. O cara era um fenômeno. Né? Se tu olhar depois do Pelé, tem muita gente Muita boa. gente, Mas vamos dizer assim, futebol magia, eu tenho 2. Zico e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Né? Gaúcho. Se você também pegar um acho que Messi, é. ele fez uma história maravilhosa, Maravilhosa. no Barcelona. É um puta de um cara, gente pra caramba, mas o Ronaldinho é o Ronaldinho. Ronaldinho. E o Zico,
no auge do Flamengo. Tu jogava muito. O Flamengo estava perdendo um jogo de 1-0, aos 40 do segundo tempo, juntava ele, o Adílio, o Andrade, o Nunes e dizia, nós vamos acabar com essa merda aqui. E faziam 2 gols. E acabava o jogo. O Flamengo ganhava. Agora, por que o Flamengo daquela época não foi tão campeão como deveria ter sido? Porque tinha muito time bom. Tinha um Cruzeiro do Dirceu Lopes, do Nelinho. Corinthians, Santos. Corinthians, Santos, Palmeiras. São Paulo. São Paulo. Grêmio e Inter em Porto Alegre, 75, 76, o Inter foi campeão brasileiro. Cara, tinha muito time bom. 3 times bons no Rio. Mas não era time bom, era timaço. Então, ser campeão naquela época era muito diferente do que ser hoje. Você vê hoje o Campeonato Brasileiro se resume em Flamengo e Palmeiras. Atlético, a gente achou que vinha, mas não rolou, porque o Cuca foi embora e depois o time não se encontrou. Naquela época tinha 8, 10 times de alto nível disputando o campeonato. Você não sabia quem ia ser campeão. Agora você... Falei com o Dorival hoje de manhã, né? O motorista, ele disse, parece que nós agora vamos ser campeão. Eu disse, para de falar porcaria, já sei que o Palmeiras ser campeão faz 6 jogos. Né? Só não confirmou. Mas essa é a realidade. Dizer, então, o futebol, eu não sei se eu estou errado, se eu estou certo, mas um Rivelino da vida, um Gerson da vida, porra, tinha muito, cara. O Santos era uma máquina. O Santos jogou na África e parou uma guerra. Tem noção do que era esse time? Parou uma guerra na África porque o Santos foi jogar lá. Não tem guerra mais. Até passar o jogo não tem guerra. Depois volta. Gente, numa época que a comunicação era nada. Pena que não existe o material que tem hoje de tudo isso que aconteceu. O Santos tomava 2 gols, fazia 5. Tomava 3 gols, fazia 6. Não tinha jogo apertado pro Santos. Era fantástico. Esse é o futebol que eu gosto de ver. Eu não gosto desse negócio de 1-0. Se der pra fazer 0-6, eles inventam. O futebol tem que ser... Eu quero ganhar. Fica os dois times especulando, né? Será que eu ataco ou será que eu espero? Se você vê hoje o Flamengo, é um time assim. Ele ofensivo, propõe jogo. Na minha opinião, a seleção brasileira... Por que eu gostei da seleção do Tele, apesar de ela não ter ganho? Que foi um crime. Paulo Rossi, naquele domingo lá, tava com a macaca. Deu tudo certo pra ele, né? Porque é uma seleção que foi aplaudida na derrota, porque o futebol era maravilhoso. Foi o maior crime, na minha opinião, do todo o período que eu vi futebol, foi o Tele não ganhar uma das Copas. Ele merecia ganhar. E depois, felizmente, ele se realizou no São Paulo, né? São Paulo, Aí ganhou tudo também, né? É isso aí. Bom, gente, que legal. É assim, infelizmente, estamos chegando ao fim. Aqui daria para ficar o resto do dia, né? Mas foi um prazer imenso te receber, Edmilson. Muito obrigado aí pela oportunidade. Mário, bater um papo aí junto com o Mário, que também é apaixonado por futebol. E logo ele vai colocar o São Paulo como primeiro time. Eu até tento, mas não consigo. Agora que o meu Grêmio tá voltando para onde ele nunca devia ter saído, né? Mas, gente, muito obrigado. Então, nós ficamos aqui com mais esse episódio, Rafael Steffes Podcast. Agradeço aí todo mundo. Lembra de compartilhar, dar um like. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Valeu, até mais.